Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós estaremos fazendo uma homenagem à Escola Bíblica Dominical. Essa homenagem nós vamos trazer uma historicidade, né? A história da Escola Dominical, como ela se iniciou, quem a fundou, né? E as sequências do trabalho, não só no mundo como aqui no nosso país, né? No nosso país, ela foi fundada em 1855, né? E a escola dominical se iniciou a priori com o objetivo de evangelizar, não é? E nós vamos ver que quando quando Robert Henkes, né, que foi o primeiro a fundar a escola bíblica dominical, né? Ele trabalhou bem essa proposta e a escola dominical ela foi fundada por Robert Henkes e foi de bom alvitre que daí para frente todos, né, segmentos cristãos, a maior parte deles, não quero dizer todo, mas a maior parte deles segue aí a escola dominical, né? Então vamos observar toda a demanda, todas as datações para não nos perder, né? Então esse trabalho começou em 1783, né? Esse trabalho, na verdade, ele começou propriamente dito em 1780, né? E foi somente em 1783 que, após 3 anos de oração, que Robert Henkes resolveu divulgar os trabalhos e resultado desse trabalho que estava sendo feito. Então, dentro da história da escola dominical, tem esse lindo marco, esse lindo trabalho. Então, esse movimento de escola dominical, né, ele era anglicano, e Henkes foi batizado na infância ainda, na igreja anglicana, na Santa Maria de Cripta, né, e educado na escola de Cripta, né, ambos na rua Saltgate em Gloucester. Aí vem a pergunta, e Gloucester não tinha Gloucester na Inglaterra, obviamente. E Gloucester não tinha igreja? Sim, tinha várias igrejas, mas não tinha um trabalho tão primoroso. Ali existia muita criminalidade, e as crianças jogadas à rua, era delas que vinham as maiores desgraças, né? Porque a pobreza tomava conta e a falta de conhecimento, enfim, entendeu? Então, riqueza em qualquer país do mundo é educação e segurança, ok? Então, paz, meus irmãos, para quem não sabe, depois desse movimento de escola dominical, aos domingos, escola dominical, a educação, as escolas veio tomar corpo na Inglaterra, né? E daí para frente o cristianismo ele foi o incentivador, essas escolas dominicais foi o incentivador e a mola propulsora aí para a educação no mundo, né? E assim sucessivamente. Então, mais tarde nas escolas dos reis, por exemplo, tornou-se aprendiz de jornalismo, ele estudou jornalismo, né? E assim sucessivamente. Então Henkes assumiu uma editora, jornal, aí aumentando todo o tamanho do seu trabalho, melhorou o staff, melhorou o layout e assim sucessivamente. Então esse trabalho foi crescendo. Em Sote Alley, por exemplo, ele encontrou um grupo de crianças maltrapilha, brincando na rua, e a esposa do jardineiro disse: então, aos domingos a situação era pior ainda, mas as crianças trabalhavam nas fábricas de segunda a sábado e durante muitas horas ficavam desocupadas. E naquele dia, né, quase abandonada lá, passando tempo, brincando, pregando toda espécie de vícios e assim vai. Então, ele abriu esse trabalho, resolveu estabelecer uma escola gratuita para esses meninos na rua. Não é? Então, ele contratou uma equipe de 4 mulheres no bairro para lecionar, recebendo aí um shilling, no caso 6 pence para cada uma, que era o dinheiro da época, e com a ajuda do reverendo Thomas Stork, ministro anglicano, Henkes pôde aí logo associar 100 crianças de 6 anos, né, de 6 aos 12 anos, ou 14 nessas escolas dominicais. Foi a primeira instalada na rua Santa Catarina, no caso, né, o seu
O objetivo principal não era ensinar a Bíblia, mas alfabetizar os alunos, ministrar as aulas de religião, com o propósito de formar a sociedade. Ou seja, o objetivo último de modificar e tal o caráter e trazer para eles os ensinamentos bíblicos. E assim a escola dominical nasceu como um instituto bíblico infantil, operando de forma independente das igrejas. Hoje a escola dominical é um grande mercado financeiro, né? Enfim, às vezes não se ensina os professores, mas quer ter todo o currículo de escola sem as pessoas estar preparadas. Isso que vemos nas igrejas dos bairros, não é? Enfim, e vem aquela falta de, você percebe que existe, tem o trabalho, existe o trabalho, então precisa educar os professores, quem vai dar, precisa preparar quem vai dar as aulas, né? Então, por exemplo, eles começaram a alfabetizar, ensinando as crianças carentes, e algumas crianças estavam tão rotas, por exemplo, que Hanks providenciou tudo que eles precisavam, inclusive banho, cabelo, penteado, enfim. Então as aulas começavam às 10 da manhã e ia até às 2 da tarde, com lição de matemática, história, inglês, né? E com intervalo aí de 1 hora para almoço. Eles eram levados então à igreja para serem instruídos no catecismo, e até às 17h30, no caso, recebia pequenas recompensas como livro, caneta, brinquedos, e aqueles que tivessem dominado a lição, ou aqueles cujo comportamento tivesse mostrado aí uma melhora notável, entre mentes recebia, eles tinham aí aqueles que era mal comportado também, que aí recebia alguns castigos, né, corporal, no caso, que era de costume pedagógico, então tinham aí que ficar fazendo para fazer a lição certinha. Depois de um período, Hanks divulgou aí uma lista de ideias para um jornal, dia 3 de novembro de 1783, data em que se comemora na Grã-Bretanha o dia da fundação da escola bíblica, né? Então essa experiência dia da fundação da escola dominical. Essa experiência foi transcrita aí por outros jornais religiosos e tomaram conhecimento do movimento, que se espalharam, né? Em 1784, eram 250 mil alunos matriculados, e a taxa de criminalidade em Gloucester caiu, né? Com o advento das escolas dominicais, as escolas dominicais de Henry, de forma em que em 1792 não houve um só caso pela comarca de Gloucester. Isso quer dizer que a educação, o ensino da palavra e a educação de um modo geral trouxe aí uma nova roupagem, formou uma nova sociedade essa que dilapidou o crime, dilapidou os latrocínios, e em 1792 não houve nenhum caso julgado ali pela comarca de Gloucester, né? Então o trabalho de Henry foi saudado aí com entusiasmo, e aí a escola dominical já estavam sendo criadas em todo o Reino Unido, exportada também para os Estados Unidos. Os trabalhos foram associados a eles. Nós vamos ver o comerciante William Fox, que era um diácono da Igreja Batista. William Fox viveu de 1736 a 1826, né? E 90 anos aproximadamente. E na rua Prescott, em Londres, ele, impressionado pelas escolas dominicais fundadas por Hanks, ele era responsável pela educação do índice de criminalidade de Gloucester, por exemplo. Fox chamou Hanks, aliás, para formar uma associação para a promoção e criação de escolas dominicais. Foi criada aí em 1785, em Sunday School, no caso, em Society, a Sociedade da Escola Dominical na Grã-Bretanha, o nome da instituição, e com o apoio dos bispos anglicanos de Chester e de Salisbury, no caso, essa sociedade foi ajudada aí por muitos filântropos, né? E assim sucessivamente. Então, o que precisava era a vontade de fazer, e apareceu alguém com vontade. Depois nós vamos ver que o arcebispo de Canterbury, no caso, reuniu os bispos para considerar que deveria ser feito aí para exterminar o movimento. Veja que tem sempre alguém antagônico. Houve essa oposição a Hanks, era considerada por um líder religioso como um movimento diabólico. Veja que coisa, né?
porque era parte das igrejas que era dirigida por leigos. Então, hoje, por exemplo, se a pessoa não tem um curso, não tem nada, nem separado ele é. Mas eram os leigos que faziam o trabalho, né? Isto é, pessoas que não tinham formação religiosa. E aí o arcebispo de Canterbury, por exemplo, reuniu os bispos para considerar e condenar o movimento. E aí chegou-se a pedir o parlamento, em 1800, que aprovasse um decreto para proibir o funcionamento das escolas dominicais. Achava-se que esse movimento levaria à desunião da igreja e que profanaria o dia do Senhor. Tal decreto nunca foi aprovado até hoje. Em 1802, Henke se aposentou. Em 1811, após um ataque de coração, ele veio a falecer. E vieram ao funeral, seus alunos vieram ao funeral da igreja anglicana, da igreja de Santa Maria, do Filão, e receberam a senhora Henke, em Chilim, no caso, uma fatia de um grande bolo de ameixa e tal, e fizeram uma festa ali. Depois, no período que Henke faleceu, eles ficaram gratos e acolheram a senhora Henke, que é a esposa do Robert Henke, e assim sucessivamente. Então, quando surgiu a escola dominical nos Estados Unidos, ela foi reconhecida e fundada por William Elliot. William Elliot, 1802, ela funcionava em uma fazenda aos domingos à tarde, e mais tarde foi transferida para a igreja anglicana de Oak Grove, no caso, e de contato com a Colmac, em Virgínia. Então, no início do século XIX, foram fundadas muitas escolas dominicais nos diversos locais nos Estados Unidos, diversa região. E no Brasil? No Brasil, a escola dominical se iniciou em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, na casa de um médico escocês de denominação congregacional. Era Robert Cayley e a sua esposa Sarah Poulton Cayley. No local atuava e funcionava também a escola particular na rua Benjamin Constant, Benjamin Constant 280, no centro histórico da cidade. E dentro disso veio os problemas de circular da escola dominical, que geralmente determinado pelo Departamento de Educação, que pode ser envolvido em estudos sistemáticos de livros bíblicos, bem como fundamentos doutrinários e temas relacionados. Então, como classe para casais, para adolescentes, para novos adeptos e assim, e para os catecúmenos, por exemplo, sempre baseado em fundamentos bíblicos. Então, a evolução do currículo e nos métodos foi acontecendo gradativamente. A Assembleia de Deus, ela pegou esse corpo também, aderiu. Então, quando ela já nasceu, a escola dominical, em 1942, ainda não existia a CPAD. William Seymour, Niels Nelson e outros que foram os primeiros a lançarem um estudo de 3 meses. Esse estudo duraria 3 meses, E assim sucessivamente. Essa lição está sempre disponível aí. Nós temos ela disponível em PDF, E se não me foge também, a CPAD, ela lançou, tem uns livros com as lições, Não sei se tem a primeira, mas tem as lições, tem bastante lições aclopadas em um livro só, Que é aquelas coleções de revista, e assim sucessivamente. Então essas foram ocupadas por alfabetização. A Bíblia tornou-se virtualmente o único material exposto na escola dominical, quando o dinheiro recolhido, quanto os alunos frequentavam, devido às classes, dividido por classes, que até hoje é assim. Então foi daí que veio as divisões das classes e etc. e tal. Qual era o objetivo da escola dominical? Era a evangelização, fornecer aos novos decididos e membros da igreja estudos bíblicos. E o outro objetivo era a santificação, ensinar os fiéis a viver de acordo com os princípios bíblicos defendidos pela denominação. E o outro objetivo era o serviço, preparar, incentivar os membros a servir ao Senhor de diferentes formas, evangelizando, apoiando os enfermos e necessitados, enfim. Então, essa organização veio a crescer, veio a desenvolver, e hoje é a Escola Bíblica Dominical. Os missionários Sarah Cayley e Robert Cayley são os fundadores da Escola Dominical no Brasil, conforme eu já disse, que a cidade de Petrópolis é a cidade imperial no Rio de Janeiro. Então eles dirigiram a primeira escola dominical em terra brasileira,
a audiência não era tão grande, começaram com apenas 5 crianças. Aqueles alunos foi mais que suficiente que o seu trabalho florescesse e alcançasse hoje lugares mais retirados do nosso país. Então a escola dominical, todas as Assembleias de Deus, falo pela igreja que congrego, Assembleia de Deus, todas as Assembleias de Deus têm escola bíblica dominical. Se não tem, eu conheço muito, não conheço igreja Assembleia de Deus que não tem escola bíblica dominical, né? Para te ser sincero. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue operando, trabalhando na vida dos nossos irmãos, dos professores, dos superintendentes, dos pastores, e vamos dar apoio à Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, não é? Quando se começa a estudar teologia, geralmente se começa pela Escola Bíblica Dominical. Quero aqui me solidarizar e parabenizar o pastor, já de saudosa memória, Antônio Gilberto, que foi um dos grandes precursores da Escola Bíblica Dominical, fundou o CAPED, e seus familiares que tiverem alcance dessa homenagem. Que Deus abençoe a todos da família, que a boa mão de Deus continue abençoando a vida de cada um. Parabéns a todos os alunos, professores e envolvidos com a Escola Bíblica Dominical. Hoje é o nosso dia. Um abraço a todos. No nome de Jesus, essa é a homenagem do canal Rascunho da IBD, o pastor Edivaldo Pereira. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.